Bom, pessoal, nesse vídeo eu decidi trazer para vocês o que talvez seja uma das maiores curiosidades aqui do pessoal, a casa onde eu moro. Tá? Eu tô falando baixo porque somos muitos aqui em casa, vocês já vão entender isso. Mas eu vou começar esse vídeo pela cozinha, porque nós não temos sala. Então, vamos lá. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo rápido, mas vai dar para vocês terem uma noção. A gente tem aqui uma lavanderia. Ó, que até não é toda casa que eu conheço aqui que tem a lavanderia mesmo. Na própria casa, né? Em muitos lugares o pessoal tem que sair para lavar ou secar roupa nas lavanderias externas. O que até é ok, é barato, mas pode ser um pouco chato às vezes de fazer, né? Aqui a nossa vista da parte de trás. Essa parte de secar roupa, principalmente agora no inverno, agora que é muito úmido o tempo, as pessoas costumam levar também para a lavanderia, porque senão a roupa não seca em casa, né? Mas também a maioria dos lugares não tem onde pendurar. A gente tem uma máquina de lavar em casa, mas não tem onde pendurar a roupa. Então cada um aqui em casa acaba se virando como pode dessa forma, né? Eu já vou mostrar para vocês como que eu faço para secar a minha roupa. Esse aqui é o esquentador de água. Aqui em Portugal e na Europa mesmo, a água não é aquecida de forma elétrica, direto na luz, que nem no Brasil. Tem diferentes formas, ou a gás, ou como nós temos aqui, que é um boiler, um esquentador elétrico. No caso, a água vem aqui para dentro, aqui dentro é aquecida e sai daqui para as torneiras, para o chuveiro, com uma temperatura específica. Então, até aqui a nossa cozinha. Essa é a nossa mesa das refeições, bem pequena, e tem só 3 cadeiras. Aqui é a nossa cozinha, a cozinha até que é grande, mas é compartilhada com muitas pessoas. Já vou falar mais sobre isso quando eu chegar no meu quarto. Então, vocês podem ver que são 2 geladeiras, não são lá muito grandes, o congelador também não é muito grande. Eu aqui até tô falando um pouco baixo, porque aqui do lado tem um quarto de um menino que trabalha de forma remota, então pode ser que ele esteja agora ali trabalhando. Então vamos seguir. Saindo da cozinha. Aqui então já é o primeiro quarto. Nessa porta aqui tem uma despensa. Aqui tem mais um quarto, que era a antiga sala desse apartamento. Já vou explicar um pouco sobre isso também. E aqui o primeiro banheiro. Aqui um banheirinho. Vocês podem ver, bem simples. Não tem box. E olha o tamanho do chuveiro. Já vou explicar isso para vocês também, como é que funciona. Deixa eu apagar a luz aqui. Aqui é o nosso hall de entrada. Aqui ainda faz parte daquele segundo quarto que eu falei. De quando esse apartamento foi construído, originalmente era sala, mas agora é um quarto. E aqui a gente vai para um corredor com mais quartos. Aqui tem o segundo e último banheiro. Na verdade não é o último porque tem um quarto que tem banheiro no quarto, mas enfim. Dos banheiros compartilhados, esse é o segundo. Esse já tem um box. Uma sanita também bem simples. E aqui o espelho. Chuveiro, mais uma vez, minúsculo. O que seria no Brasil só o chuveirinho. Aqui é mesmo o chuveiro de tomar banho. Mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Esse é o meu. E agora vocês vão ver uma realidade. Primeiro que é a bagunça desse quarto. Mas também a gente não tem muito espaço, não tem muito onde enfiar as coisas. Porque não tem roupeiro. E tá aqui uma das coisas das quais eu menos me orgulho. 2 camas. Porque este quarto é compartilhado. Já vou explicar pra vocês. Podem ver que eu tenho roupa aqui. Aqui fora a gente tem uma varanda. Que até é o melhor desse quarto. Mas o tempo tava meio chuvoso, então
Botei esse estendal de roupa para secar aqui dentro do quarto mesmo. Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui a vista até que é bem bacana. Dá mesmo para a principal avenida aqui de Vila Nova de Gaia, que liga Vila Nova de Gaia para o porto. Eu pego o metrô bem aqui na frente mesmo. Vocês podem ver o trilho aqui bem no meio da avenida. Esse é o metrô que eu pego para ir para o trabalho. Podem ver que o tempo tá chuvoso. É isso. Tá. Mas a realidade do quarto é o que vocês viram. Bom, então como vocês viram, o meu quarto é compartilhado. E é compartilhado com a minha irmã. Tá? Isso definitivamente não é o ideal, né? E se fosse compartilhado com qualquer pessoa não seria legal. Mas com a irmã é mais difícil ainda. Mas pronto, eu acredito que isso seja o que existe de pior em viver na Europa, que é o acesso à moradia. Para você alugar um apartamento, uma casa só para você, ou no caso eu e a minha irmã, para nós alugarmos com 2 quartos, uma casa, um apartamento com minimamente boas condições, ou com uma localização mais ou menos, que não seja assim tão longe do trabalho, fica muito inacessível, é muito caro. Principalmente falando de Portugal, né? Mas talvez a maioria dos países europeus, mas no caso falando de Portugal, é um país minúsculo, né? É um país que... Eu sou do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Portugal é 3 vezes menor do que o Rio Grande do Sul e tem a mesma população. E recebe milhões e milhões de turistas todos os anos. Então não tem onde enfiar essa gente toda, sabe? Também é um país que já veio muitos imigrantes. Tá lotado de imigrantes em Portugal, isso é fato. E cada vez mais. Acaba que não tem lugar para tanta gente. As moradias ficam mais caras, muitas delas acabam virando Airbnb ou alojamentos temporários, né? Porque é mais vantajoso para os proprietários e fica muito inacessível. Então o que acontece muito aqui é a divisão de casas, divisão de apartamento. Os próprios proprietários transformam uma casa em vários quartos, que é o que aconteceu aqui. Vocês viram o que originalmente, quando este apartamento foi construído, era uma sala, hoje é um quarto. E praticamente toda a peça da casa é um quarto. Que assim eles conseguem alugar por quarto, para quem paga é mais tranquilo, e o proprietário acaba recebendo mais do que se alugasse o apartamento inteiro, né? E especificamente aqui onde eu moro, cada quarto ainda é duplo, e por isso eu compartilho ele. Nós temos aqui o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos, e estamos em 10 pessoas na casa. Então assim, 10 pessoas em 4, 6 quartos. Acho que vão chegar a virar mais pessoas, porque acho que vai vir mais gente para casa compartilhar quarto. Só 2 banheiros. O casal mais velho, no quarto deles, tem um banheiro próprio, então eles acabam utilizando esse, mas os outros 2 é pro resto da casa. E quase todo mundo usa o mesmo, que é esse aqui mais perto do meu quarto, porque o chuveiro é melhor, porque tem box, né? Vocês viram ali no vídeo. Então não é fácil, principalmente agora com a chegada no inverno. Vocês viram que o aquecimento não é que nem no Brasil, então daqui a pouco se toma 2, 3 banhos num horário muito próximo, a água já não esquenta, demora para esquentar de novo. Você não tem sala, não tem muita paz assim, às vezes dentro de casa, né? Você tem que ficar só quase dentro do quarto, e aí o quarto ainda é compartilhado, então é bem difícil. Mas deve ser uma curiosidade que vocês tenham, o valor que eu pago, tanto eu quanto a minha irmã, a gente está pagando 250 euros cada um. Acaba que o quarto é um quarto de 500 euros, né? Mas a gente paga 250 euros cada para compartilhar um quarto num apartamento que tem 10 pessoas, para vocês terem uma noção. E se a gente fosse alugar um apartamento só para nós dois, um apartamento de 2 quartos ou uma casa, seria muito pior localizado, muito mais longe do metrô ou de algum transporte público. Não custaria menos de 800 euros pelas minhas pesquisas, tá? Então seria 400 para cada um e em condições piores, assim. A única diferença é que seria só pra gente, né? E em termos de salário, nós temos trabalhos temporários. Ela trabalha no mesmo hotel que eu. Quem tá aqui no canal há mais tempo já ouviu falar. Não é um trabalho fixo. Ela principalmente, ela não faz 40 horas por semana. Eu quase sempre. Essa semana eu vou trabalhar só 4 dias, ao invés de 5, então não vai dar 40 horas. Para cada dia menos de trabalho, é mais ou menos 45 euros a menos que eu recebo no final do mês. Mas assim, se eu trabalho 40 horas por semana, se eu trabalho 5 dias por semana certinho, no final do mês eu recebo mais ou menos 950 euros, é o que eu recebo.
e tá acima do mínimo isso. Então vocês fazem as contas aí, fica um pouco difícil, né? E como não é fixo também, por exemplo, esse mês já vou trabalhar, só essa semana agora já vou trabalhar um dia menos, então já dá para reduzir o meu salário para 900. Se eu trabalhar mais um dia menos, mais 45, 50 euros a menos no final do mês. E eu aqui compartilhando o quarto, nessas condições que eu pago 250. Então é um dinheirinho bom ainda que me sobra para pagar contas e fazer as outras coisas, né? Então acaba que para vir morar aqui ou em outros países europeus, que pelo que eu vejo a condição não é muito diferente, a gente tem que saber muito o que a gente quer pra gente, né? O que é importante. Eu valorizo algumas coisas. Para mim, qualidade de vida é eu ter tempo e dinheiro para sair para comer fora, para comprar coisas, para comprar roupa, para ter coisas que eu considero de qualidade, para poder viajar. O que eu não ando fazendo muito, mas vou fazer. Agora, 2 meses atrás, eu fui para Paris e fui comemorar meu aniversário lá. A viagem já tá paga, foi tranquilo até de pagar. E sabe, daqui a pouco, se eu tivesse uma moradia muito mais cara, eu ia poder fazer menos coisas. Então são escolhas que a gente faz, né? Claro que eu vou buscar uma casa ainda, a gente vai buscar uma casa ainda que a gente não precisa compartilhar quarto, principalmente. Mas são coisas que vão ficando assim, por um segundo plano, né? A gente sendo resiliente e considerando as outras coisas que a gente tem aqui, que é acessibilidade, e bem ou mal é um bom apartamento, e enfim, ter essa sobra de dinheiro, entre aspas, para poder se planejar e fazer algumas outras coisas, né? Bom, então resumindo, isso é o que eu penso, essa casa onde eu moro, essas são as condições nas quais eu vivo aqui, e eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aqui da casa, o que vocês acham de compartilhar a casa com tanta gente, de compartilhar quarto, se vocês teriam coragem e resiliência, se vocês fariam isso, e comentem aqui, deixa eu saber, se vocês quiserem saber um pouco mais de alguma outra coisa também, só comentar aqui embaixo. É aquele pedido de sempre, por favor, se inscrevam no canal. Mais de 80% das pessoas que assistem aos vídeos aqui no canal não é inscrito. É uma coisa que é fácil, é rápida, é de graça e só assim eu vou poder continuar gravando vídeo para vocês. Então, conto com vocês e até o próximo vídeo.